Com certeza, quando Deus fala a Abraão que ele deveria ofertar o seu filho, Abraão sabia de duas coisas. Ele sabia que ele deveria fazer a vontade de Deus, e ele sabia que não seria, que de alguma forma Deus ia mostrar o que significaria esse sacrifício. Tanto que quando Abraão sobe o monte com o seu filho, o Isaac pergunta: pai, temos a lenha, temos tudo preparado, mas cadê o sacrifício? Ou seja, o animal, um cordeiro, por exemplo. E Abraão fala: Deus vai providenciar, meu filho. Só isso. Abraão não sabe dizer como vai ser feito, mas Deus vai providenciar. E na hora do sacrifício, Abraão quase que iria sacrificar o seu filho. Aí o anjo de Deus diz: não, Abraão, não é para você fazer isso, para. E mostra para ele um cordeiro que estava à parte. Meus irmãos, a temática aqui nós poderíamos ir longe, mas vamos vir para o principal. Nós temos aqui um homem de um coração tão entregue à vontade de Deus, mas tão entregue, que ele está pronto para fazer o que Deus lhe mandar. Ao mesmo tempo ele sabe que Deus vai providenciar o melhor. Ele tem certeza que tudo que Deus quer é o melhor. E é o que acontece. Nós vamos para o Evangelho. O Evangelho de hoje é esse lindo Evangelho da Transfiguração. É o Evangelho onde também Jesus sobe um monte. Não é o mesmo monte, agora é o Monte Tabor, um pouco mais afastado de Jerusalém. E Jesus sobe esse monte apenas com Pedro, Tiago e João. E de repente Jesus está brilhante. A Bíblia diz que suas roupas, como nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar. Jesus está ali aparecendo na sua condição já divina, ou melhor dizendo, humanamente divina. E de novo estamos no monte. O evangelho que nós lemos hoje é o evangelho de Marcos. Esse relato ele está nos evangelhos sinóticos todos. Hoje nós lemos de Marcos, e Marcos não fala que Jesus estava ali com Moisés e Elias, mas não fala o que eles conversavam. Quando nós vamos no evangelho de Lucas, diz que eles conversavam a respeito da paixão de Jesus, que Jesus iria passar pela sua paixão. E isso também é interessante, porque Jesus está num monte, conversando sobre a sua paixão, que seria dali 40 dias depois, Jesus estaria morrendo numa cruz. E qual que é a vontade de Jesus? Que seja feita a vontade do Pai. Que se a vontade do Pai for a entrega da minha vida, essa também é a minha vontade. É misterioso isso aqui, é muito grande isso daqui, é um mistério de tudo isso. Na segunda leitura, São Paulo diz para nós: Deus que não poupou o seu próprio filho. Abraão, Deus poupou o filho de Abraão. Deus falou: não, Abraão, não é para sacrificar o seu filho. Agora, o filho do Pai, Jesus Cristo, o Filho amado, esse não foi poupado. Esse foi entregue por nós. E Jesus quis ser entregue por nós. Jesus não foi obrigado a se sacrificar. Jesus queria fazer a vontade do Pai. Temos a Bíblia nos apresentando dois homens como exemplo da vontade entregue a Deus. Abraão, como já falamos, e Jesus, é claro, a mais perfeita entrega da vontade a Deus. Estamos no tempo da Quaresma, meus irmãos. Esse tempo por excelência de conversão. E como eu dizia no início, a conversão mais profunda, essencial, é a conversão da nossa vontade. É a mais difícil também. Não é fácil para nós adequarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Por natureza caída do pecado que deixou feridas em nós, nós somos rebeldes na nossa vontade. Os santos nos ensinam que a perfeita santidade é justamente que a nossa vontade esteja segundo a vontade de Deus. Vários santos falam sobre isso. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, fala sobre isso.
Mas como eu dizia, a nossa vontade, devido ao pecado, ela é rebelde. Às vezes é até fácil para nós falarmos, não, que a vontade de Deus, eu quero que a vontade de Deus aconteça na minha vida. Não que nós não queremos, nós queremos. Nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Porém, às vezes, quando chegam certos momentos na nossa vida, momentos especiais, mais difíceis, muitas vezes a nós, não, eu quero de outro jeito, eu quero de outra forma. Ou às vezes, devido ao pecado que vai se acumulando em nós, os vícios, muitas vezes nem são momentos especiais, é o dia a dia em que a nossa vontade está em primeiro lugar. É o egoísmo que vai tomando conta. Não, eu quero para mim o que seja bom para mim. Eu quero o que gere prazer, o que gere lucro, o que gere poder para mim. A vontade de Deus já não fala mais nada. Essa semana teve um fato interessante. Um deputado, não no Brasil, nos Estados Unidos, o deputado disse assim, no momento de votação lá nos Estados Unidos: olha, para nós não quer dizer nada qual que é a vontade de Deus. Nós vamos fazer as leis aqui, nós vamos fazer o que nós temos que fazer. E no caso ele se referia a uma lei injusta, mais uma lei injusta contra a natureza. E ele disse, para nós não importa a vontade de Deus. Ele foi sincero, ele não foi correto, mas ele foi sincero. Não está nem aí com a vontade de Deus. E isso tem sido uma norma cada vez maior. As pessoas já não se questionam mais, mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Tá, tudo bem, eu acho que é isso daqui, eu tenho esses planos, eu penso que isso daqui é o melhor. Mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que esse plano é o plano de Deus para a minha vida? Será que isso aqui é o melhor, segundo a vontade de Deus? Cada vez menos pessoas se questionam sobre isso. E aí está o pecado. O maior pecado é justamente o pecado de nós empurrarmos Deus para o cantinho da sala, de colocar Deus de lado lá no cantinho e dizer, tá, eu faço a minha vida, Deus fica lá no cantinho. Em vez em quando eu até vou ao cantinho fazer umas orações, fazer um ato piedoso, mas a minha vida eu tomo nas minhas mãos e faço da forma que eu quiser, conduzo da forma como eu quiser, e Deus fica lá no cantinho dele. Em vez em quando eu converso com ele um pouquinho, mas não que ele tenha autoridade e não que ele dirija a minha vida. Esse é o pecado mais grave. Os outros pecados que nós cometemos, às vezes tem até pecados graves, mas não são os piores, porque o pior pecado é essa cegueira de que Deus não é mais importante, não é mais relevante na minha história, de que agora eu conduzo a minha história na minha vontade, sem nem mesmo pensar o que será que Deus pensa para a minha vida. Por isso, meus irmãos, esse tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, é verdade que é um tempo de conversão das coisas, vamos dizer, que nos apegam, que nos prendem, etc. Mas tudo isso é para levar à conversão da nossa vontade. E com isso eu já quero encerrando dizendo o seguinte: aproveitemos bem esse tempo e vamos subir o monte, meus irmãos. Abraão subiu o Monte Moriá. Jesus subiu o Monte Tabor para rezar e conversar com Deus e escutar qual a vontade de Deus para a minha vida. Podemos dizer que esses dias de Quaresma são dias de subida de um monte. Não queira ficar lá embaixo. Não se acomode de ficar na planície. Ah, tá bom aqui. Não fique no seu espaço cômodo,
no comodismo, tá bom aqui. Não, meus irmãos, vamos subir o monte, vamos rezar mais, vamos nos colocar diante de Deus, vamos trazer a nossa vida diante de Deus e sinceramente perguntar, sinceramente, a minha vida, no modo como eu estou vivendo agora, está segundo a vontade de Deus? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Essas são perguntas fundamentais. Se nós não colocarmos a nossa vida claramente diante de Deus, que é subir esse monte, e não nos colocarmos diante disso, nós perdemos esse tempo da quaresma, nós perdemos o tempo da graça de Deus, nós ficamos na planície. Desculpa dizer que essa planície não é planície, essa planície é charco, é lodo, porque quando a nossa vontade não está na vontade de Deus, na verdade nós estamos na planície. Não podemos imaginar que nós estamos num lugar bonitinho, um jardim lindo, grama verde, flores lindas, arco-íris. Quando a nossa vontade não está na vontade de Deus, nós podemos não enxergar, mas nós estamos atolados na lama, está fedendo, as moscas estão rodando em volta. Essa é a realidade da nossa situação. Nós precisamos subir o monte, nós precisamos nos encontrar com Deus, como Abraão fez, como Jesus fez, como São Paulo fez, como Santa Madre Teresa de Calcutá fez, enfim. E nós precisamos ter uma mudança na nossa vontade. Senhor, a minha vida segundo a tua vontade e não segundo a minha mesmo. E com isso, é claro, virão tantas bênçãos de Deus. Abraão foi um homem abençoado, a Bíblia nos mostra isso. Todas as promessas de Deus se cumpriram na vida dele, todas, porque ele foi fiel à vontade de Deus. E todos nós que formos fiéis à vontade de Deus, nós veremos as bênçãos de Deus, principalmente, a maior de todas, a nossa salvação, eterna vida com Deus pelos séculos sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,